O que nós vamos falar aqui? Nós vamos falar sobre trajetória ministerial, sobre liderança e trajetória ministerial. E eu vou começar aqui com o pastor Josué. Pastor Josué, nessa caminhada sua, são quantos anos de ministério hoje? 30 anos. 30 anos de ministério. Compartilha, durante toda essa caminhada, quais os 3 maiores desafios que o senhor enfrentou na sua trajetória ministerial ou na sua trajetória como líder? Graça e paz a todos, é uma alegria estar com vocês mais uma vez aqui nessa conferência para líderes. O primeiro desafio tem a ver com o nosso início. Todo o começo é bastante complexo. Não sei se vocês se recordam da história do apóstolo Paulo, que precisou ter um Barnabé que o introduzisse na igreja, porque ele vinha ele tinha um histórico muito difícil. Então todo início é desafiador. Agora, eu me lembro que um outro momento que foi bastante desafiador para mim foi quando eu trabalhava em uma empresa e eu estava indo muito bem nesta empresa. Para aquele momento eu tinha um bom salário, eu tinha convênio médico, eu tinha seguro de vida, eu tinha estabilidade financeira. Só que de repente eu comecei a ficar dividido entre o ministério, o meu chamado ministerial, e a empresa. Então, romper com o trabalho secular, romper com o trabalho profissional, para me dedicar completamente para o ministério, foi um grande desafio, porque quando eu entendi que era o tempo de Deus, e a minha esposa também confirmou isso, porque quando eu falei com ela pela última vez, ela disse: agora sim, você pode sair, porque eu entendo que esse é o tempo de Deus. Só que quando eu saí, eu não saí com promessa e nem com proposta de nenhuma igreja, de nenhum ministério, nem da minha própria igreja. Pelo contrário, o meu pastor, que era assim, já tinha uma certa idade, ele falou: Josué, você é louco, você tem que se aposentar lá, você tem uma carreira promissora nessa multinacional. Se eu fosse você, jamais eu faria isso. Só que eu tinha uma palavra de Deus. E aí que está o segredo. Você tem que ter uma palavra de Deus. Você tem que ter uma palavra de Deus. E eu me lembro que um dia, quando eu já estava falando com os diretores e supervisores da minha saída, como ser humano me bateu uma preocupação. Naquela época eu não tinha minha casa própria ainda. E eu estava voltando para casa no meu carrinho e tal, e me bateu uma preocupação, e aí eu comecei a me perguntar: bom, estou saindo, vou me lançar na obra, quem vai pagar o meu aluguel? Quem vai pagar o meu convênio médico, o meu seguro de vida? Quem vai patrocinar tudo que o meu filho tem, que os meus filhos têm, patrocinado pela empresa? Aí que está o segredo, gente. No meio do caminho, eu senti quando a glória de Deus entrou no meu carro e eu ouvi a voz de Deus: sai, não explica para ninguém, porque eu cuido de você, da sua esposa, dos seus filhos e da sua família. Eu te chamo, eu te envio e eu patrocino a sua chamada. Que de fato esse é um grande desafio que nós que estamos envolvidos no ministério, nós em algum momento da vida nós enfrentamos. É o desafio de ter que entender a voz de Deus, da hora de se dedicar exclusivamente para uma coisa, para outra, essa questão de decisões, né? Eu queria saber, vocês 3 aqui, qual pergunta que nós podemos fazer para o pastor Josué, que essa pergunta pode enriquecer a vida dos nossos amigos aqui. Vamos pegar e aproveitar, pastor Josué.
Você sabe que líder bom é o líder que... Líder bom é o líder que sabe fazer pergunta. Então nós estamos aqui para o desafio na hora. Aleluia. Muito bom, muito bom. Primeiro, um prazer poder estar aqui com vocês. E vejo que oportunidade muito boa, né, de poder falar sobre coisas tão relevantes. A pergunta que eu faço para o senhor, que eu acho que considero um grande desafio, é como você vencer a rotina. Quando eu falo vencer a rotina, é não deixar a chama apagar. É você poder fazer a mesma coisa durante tanto tempo e aquilo não se tornar automático. Porque eu acho que é uma questão que muitos aqui, inclusive eu, busco essa caminhada para que a gente não suba ao altar ou aconselhe alguém, como se estivesse simplesmente fazendo o que fiz ontem. Como é que o senhor nos ajudaria com isso? Essa é uma pergunta muito pertinente, porque há uma tendência natural de, se você não tomar cuidado, se tornar mecânico, ritual, profissional. Por isso que é muito importante você sempre estar lendo. Agora, preste atenção, eu não leio só livros teológicos, eu não leio só livros escritos por evangélicos. Eu tenho maturidade para ler um padre, por exemplo. Eu tenho maturidade para ler um filósofo. E eu tenho maturidade para ler pessoas que pensam diferente de mim. A leitura renova a sua mente e não deixa que você caia nessa mesmice. Isso é importante. Segundo, você precisa estar com outras pessoas que fazem algo parecido com o que você faz, para aprender com elas a fazer a mesma coisa de forma diferente. Porque, por exemplo, eu trabalho com família, e assunto sobre família é o mesmo. Preste atenção. Existe uma espinha dorsal que é a base sempre de tudo que você fala sobre família. Agora, o segredo é você falar a mesma coisa de forma diferente. E para aqueles que estão te ouvindo, a impressão que dá é que é novo o que você está falando. Isso é muito importante. Uma outra coisa importante também é você viajar para conhecer outros projetos que estão alinhados com a sua forma também de trabalhar ou de pensar. Eu acho que tudo... Por exemplo, eu tenho uma casa de recuperação de casamentos. Eu recebo 30, 35 casais todo mês. Até o pastor Paulo, que é o líder dos conselheiros, está conosco aqui também, o pastor Paulo Lima. Nós recebemos lá de 30 a 35 casais todo mês, que chegam lá se separando para sair de lá restaurados. Todos que vão lá pensam assim: pastor Josué não vem aqui. Ou então, o pastor Josué virá aqui, vai dar uma passada e vai embora. Pelo contrário, eu na maioria, parece que esse ano estou faltando só em 2. Nos outros todos, eu estou lá quando os casais chegam e sou o último que sai do SOS, de quinta-feira à tarde até domingo depois do almoço. E aí, eu faço uma coisa que talvez alguns pensariam assim: pô, Josué, do nível que está fazendo isso ainda? Eu atendo casais na sala terapêutica como conselheiro. E se você me pergunta o porquê, é porque é exatamente isso que me faz ouvir, às vezes, coisas que eu nunca ouvi em relação a casais e que vai me motivando e me desafiando. Eu já ouvi histórias que eu nunca imaginei que poderia acontecer com um casal, ou com os casais. Isso me desafia. Isso me motiva. O que eu posso fazer de diferente para atender essa demanda deste casal? Então, eu acredito que estas são algumas dicas que me ajudam a não cair na mesmice, na rotina, e para que o meu trabalho também não se torne mecânico. Eu acho que isso tem tudo a ver com pastores que trabalham em qualquer outra área na liderança. Ok.
Maravilha. Muito obrigado, apóstolo Joel, pela pergunta. Obrigado, pastor Josué Gonçalves. Eu vou me dirigir agora ao meu amigo Bigardi. Biga, você hoje, a Bola de Neve é uma das maiores igrejas ali em Curitiba, sim, né? Sim. E eu lembro um pouquinho que você nos contou do início lá. Vocês começaram pequenos, era uma igreja pequena, e para hoje se tornar a igreja que vocês se tornaram. Qual você acredita foi o segredo? Diga para nós, queremos ouvir. Glória a Deus. Queridos, ter uma palavra de Deus é a base. Quando eu morava aqui em Niterói, e eu fui embora para Curitiba, o apóstolo Rina, passei por São Paulo, ele me deu uma folha de papel e ele falou assim, tá aqui a sua igreja em Curitiba. Tinham 15 e-mails de pessoas ali. E ele me falou uma coisa, eu não te dou mais uma cidade, Deus está te dando um estado. Então eu sabia que Curitiba seria a base de um estado inteiro que nós estaríamos alcançando. E quando a gente chegou em Curitiba, aliás, antes de ir para Curitiba, eu estava aqui num culto, e eu sou de São Paulo, né? Eu sou registrado em Minas, mas sou de São Paulo, e tinha aquela tretinha São Paulo, Rio de Janeiro. E quando eu mudei para cá, eu me apaixonei pelo Carioca, me apaixonei pelo Rio. Eu sou do skate, comecei a gostar de aprender a surfar. E quando eu estou gostando de morar aqui, eu fico sabendo que eu vou ter que voltar para o sul. E eu fiquei muito bravo. Eu falei, Deus, agora que eu estou aqui, agora que eu estou gostando, agora que eu estou vivendo, sabe, curtindo aquela história de pegar um final de tarde, ir para a praia antes do culto. Eu fiquei fiquei alguns meses sem fazer isso. Quando eu estou gostando disso, o apóstolo me chama. E eu fiquei meio bravo, eu falei, Deus, me dá uma visão. E eu lembro que eu estava no louvor, e eu fechei os olhos, e eu vi um galpão muito grande, ele era um galpão fino, mas comprido. O Ricardo conheceu esse galpão. Quando nós começamos a igreja, a primeira pessoa que eu evangelizei lá para tentar levar para a igreja, ela falou assim, não tem espaço para uma igreja chamada Bola de Neve aqui em Curitiba. E o cara estava certo, porque todo lugar que a gente aluga não tem espaço, né? Agora a gente está no maior galpão da cidade. Mas eu falei assim para a pessoa, cara, não me julga hoje, me veja daqui 10 anos. E eu tinha uma visão. A gente chegou naquela visão, Deus ampliou um pouquinho a visão. E Ele me mostrou um lugar 4 vezes maior, que era um ginásio. Nós achamos esse lugar, que é o lugar que vocês conheceram. Eram 4 quadras de futebol, a gente arrancou os alambrados e virou a igreja. E hoje, quando eu estou pregando, eu fecho os olhos e muitas vezes eu vejo pessoas aqui. E outras aqui, eu vejo como se fosse uma ferradura. Então eu sei, nós estamos orando para tentar alugar um estádio de futebol lá. Então o que me motiva? Essa visão, essa palavra. Eu nunca vivi por aquilo que eu via, eu vivia por aquilo que eu cria. Então eu sempre fui andando debaixo de uma palavra e de uma visão. E eu creio nisso, né? Deus nunca mostra o processo inteiro. Ele mostra um pedaço, conforme você vai andando em obediência, Ele vai ampliando a visão. Então qual é a ideia? Cara, se você perguntar assim, Biga, onde vocês vão estar daqui 10 anos? Se a pessoa se converteu semana passada, ela não vai conseguir falar isso na igreja. Mas se a pessoa já está mais de um mês, ela vai saber aonde nós vamos chegar em 10 anos. Então essa chama, essa palavra de Deus queima a cada dia. E nós nos preparamos hoje para aquilo que Deus está mostrando ali na frente. Eu anotei aqui, qual foi o momento que você deu o maior salto de crescimento? Você sabe experimentar, porque existem muitos pastores que eles são aqui, puxa vida, quando é que eu vou dar um salto? Teve um momento específico na igreja, que a igreja, assim, ó, parece que destravou alguma coisa e ela... Se teve, qual foi esse momento? Eu não consigo te falar em relação a número de pessoas. Me diziam que quando uma igreja passa de 1000, é automático crescer mais rápido. O difícil é chegar até 1000. Mas eu não vi isso acontecer. Mas eu vi uma situação específica. Eu recebi uma palavra no Rio, que a nossa igreja ia ser conhecida pelo louvor. E aí eu tinha isso no meu coração. E um dia na nossa banda inicial, né, o pessoal começou a tocar uma música e o vocal começou a cantar outra. Foi um desastre. Foi uma coisa horrível. Eu tinha um músico profissional na época, era o baterista. Ele falou, vou sair daqui, cara, eu não aguento mais. Eu olhei para ele e falei, cara, agora que começou. Porque naquilo ali eu falei, cara, não pode ficar pior que isso. Então eu sabia, e de alguma maneira,
de alguma maneira, não foi só ficar pior que isso. De alguma maneira eu falei, tá aqui, cara, Deus está querendo me testar se eu vou acreditar nesse bando de gente ruim e se vai dar certo. Nós temos 17 bandas na igreja hoje. Uau. E qualquer uma que coloque no lugar da outra, o louvor, a unção vem, a glória aparece. Mas esse foi o momento. E por que eu digo isso? Porque eu me espelho muito na vida de Davi, quando ele olhou um monte de desocupado e olhou e falou assim, cara, vocês vão ser meu exército. E a Bíblia diz que ele se fez líder deles. Então eu olhei para aquele bando lá aqueles 5, né, no louvor lá, e falei, cara, nós vamos ter uma igreja conhecida pelo louvor. Só que eu acreditei neles, eles acreditaram em mim, e essa confiança na palavra fez a gente viver. Então eu não consigo te falar de número, mas eu consigo viver assim, os processos acontecendo. Legal, top. Pastor Josué, pastor Ricardo, me ajudem a fazer uma pergunta que a gente pode extrair coisa boa aqui do Bigard, que pode enriquecer aqui. Uma pergunta, eu acho que todos nós pastores passamos por essa dor. Algum liderado que você estava apostando nele e o preparando para ser muito útil ao seu lado no futuro, te decepcionou, e como você lidou com essa frustração? Ótimo. Essa é demais. Bote a mão na sua cabeça e fala, Sabe por ai, quê? ai, ai. Não, o ano que vem eu estou me autoconvidando para estar aqui, tá? Porque eu vou lançar um livro o ano que vem, que é Passos para Evitar a Frustração. Sério, e eu já tenho essa mensagem. Porque isso me machucou demais. Você apostar em pessoas e elas te desapontarem. Mas Deus me deu um segredo. Me deu assim, não, é um capítulo do livro. Um dos segredos para evitar a frustração é tire a expectativa nas pessoas. Ou seja, tudo que Jesus fez, Ele fez por pessoas. Ele nos conectou a Deus, nos salvou, nos tirou do inferno. E aí as pessoas foram lá, bateram nele a noite toda, o crucificaram. E ele ainda diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estou fazendo. E eu pirava com aquilo, eu falava, Deus, se fosse eu, mandava vir fogo dos céus, matava todo mundo, começava tudo de novo. E aí, Jesus falou assim, sabe, no meu espírito, eu fiz tudo pelas pessoas, mas eu nunca esperei nada das pessoas. O meu segredo é esperar um sorriso de Deus, eu fazer a vontade de Deus. Então, eu guardei isso, né? Glória a Deus. Como é que eu lido com isso hoje? Porque pessoas te traindo, você pode ter 10 pessoas, pode ter 7 mil pessoas. Sempre vai ter alguém, né, pisando na bola com você. Como é que eu lido com isso hoje? Eu olho para a pessoa e falo, que pena. Ruim para você. Porque se eu morrer hoje, Deus vai perguntar para mim, filho, você fez o melhor para ele? Eu vou falar, Deus, eu fiz o melhor. Eu estou vivendo uma cena agora, nesse exato momento. Uma pessoa que está comigo há 14 anos, fiz de tudo, se revoltou por uma reunião que ela não gostou. E eu fiquei assim, puxa, que pena, né? Porque se eu for dar conta para Deus hoje, eu vou poder falar de cara limpa. Deus, eu fiz tudo que eu podia. Ruim para ela, que não está no lado. Mas, então assim, qual é a ideia? Quando eu faço uma coisa para a pessoa, pastor, e eu não espero nada dela, se vier um sorriso, se vier um abraço, se vier um good job, se vier uma promoção, se vier uma oferta, é um plus. Não estou esperando isso. Se não vier, tranquilo, eu quero poder dormir dizendo, Deus, eu fiz o que eu tinha que fazer. Amém? Show de bola. Obrigado, Biga. Obrigado, pastor Josué. Pastor Ricardo, no nosso dia a dia na igreja, nós estamos constantemente vendo situações onde, às vezes, o esposo ele é envolvido demais no ministério e a esposa puxa para trás esse cara e quer travar ele, e o cara tem tudo para frutificar e a esposa está travando. O inverso também acontece. Cadê a mulherada aí? É mulher que tem tudo para frutificar, para ser uma bênção, mas o marido trava essa mulher. Como que a gente lida com isso? Diga para nós. Faz uma oração
de 2 palavras. Ilumina ou elimina, Jesus? Gente, essa é uma pergunta difícil. Obrigado, amigo. Guardei para você. Irmãos, a gente ganhou para Jesus um suboficial da aeronáutica, alcoólatra, que estava em depressão, não comia, batia na esposa, um cara, muito problema. E ele se converteu, aceitou a Jesus, mas assim, apaixonou por Jesus e pela igreja. Paixão, fogo. Ele era um senhor já eu acho que tinha uns 68 para 70 anos de idade. E agora ele era diácono na igreja, estava na porta, dizimista, ofertante, não faltava batismo de boneca. Ele ia, entendeu? Empolgado. Só que parou lógico, converteu de verdade, parou de ir para a festa, parou de ir para o baile. E aí a mulher começou a reclamar. Eu olhava e eu dizia assim, gente, é muita cegueira, né? É muita ignorância. Eu por pouco não mandei ele desviar uns 3 dias. Irmão Ademir, desvia 3 dias, bebe uma cachaça, dá uma surra nessa mulher sua. Entendeu? E depois você volta de novo e pergunta qual versão que ela quer. Mas eu fiquei com... Eu fiquei com medo dele desviar e não voltar, né? Perigoso e tal. A gente foi tentando conversar e tudo. E, infelizmente, essas coisas acontecem, né, irmão? Eu vejo, inclusive, indo um pouquinho além, eu vejo pais que ficam brigando com os filhos, porque estão muito na igreja, na célula. Você tem que estudar e não sei o quê, e não sei o quê. E depois eles vêm correndo, pelo amor de Deus, pastor, meu filho está desviado, meu filho não quer mais saber da igreja. E eu vou dizer uma coisa para você, viu, irmão? Isso é uma coisa muito pessoal, né? Não é uma doutrina, não é... Mas eu tirei meu filho da escola esse ano de 2018, interrompi um ano escolar, porque meu filho queria muito um aprofundamento bíblico, e a gente falou, e ele também ele falou para mim, pai, eu estou numa guerra, é muita mulher em cima, é muita coisa, e eu quero Jesus, eu quero ministério e tal. Eu falei, peraí, vou te mandei ele para o Instituto Bíblico, o menino tá, porque eu prefiro, minhas 2 filhas são formadas, uma está formada, outra está formando, ele vai formar também, mas eu prefiro um filho analfabeto que vai para o céu, do que um filho formado que vai para o inferno. Então, melhor ainda formado indo para o céu, né? Então, se seu filho está envolvido com as coisas de Deus, meu querido, deixa ele, quanto mais apaixonado, melhor. E o marido e a esposa, quando fica travando propósito, ministério, isso pode envolver também a paixão. Porque a pessoa tem um chamado, e você mata o chamado, você pode matar também a paixão pela igreja, e até amanhã um marido, uma esposa desviado, frio, com problema, porque não deixou ir. Então, não faça isso se você está se encontrando aqui, e se você é essa pessoa que vive essa trava, ora, jejua, e pede a graça de Deus em nome de Jesus. Amém. Ricardo, deixa eu aproveitar aqui, eu vou fazer mais uma pergunta, e vou deixar o apóstolo Joel, Biga, Josué pensar em mais uma que vai fazer para você. Mas essa pergunta é o seguinte, você tem hoje 4 filhos também, aleluia, e muitos pastores e líderes que estão aqui, eles passam, ou estão passando agora, nesse momento, dificuldade com filhos que estão desviados do Senhor. Existe pastor que está aqui, que tem um filho que está desviado. Qual a palavra que você deixa para esses pais a respeito de filhos que estão hoje longe de Deus? Querido papai, mamãe, pastor, líder,
Eu tenho, como o pastor falou, 4 filhos, né? E eu prego sobre educação de filhos, mesmo antes de ter filhos, baseado nos princípios da Bíblia. E veio a Maísa, hoje tem 23 anos, a Bianca, nunca namoraram, nunca ficaram, meninas de Deus, pregam, ministram, uma benção. E eu tinha um orgulho disso, pastor Josué. Eu falava assim, eu sei criar filho. Tá vendo que funciona e tal. E aí veio o Ricardo Filho, que é esse que está lá em Floripa, estudando um ano. E o Ricardinho, ele teve uma fase, há uns 2 anos atrás, ele tinha ali seus 14 para 15 anos, que o Ricardinho, a gente sempre teve uma amizade, tudo, e um dia ele me chamou para conversar. Falou, pai, eu queria conversar, isso era meia-noite, vamos dar uma volta aqui debaixo do bloco, no condomínio, eu queria falar contigo. Eu falei, tá bom, meu filho. E desci com ele, a gente foi conversando, e uma hora ele na conversa, ele falou, pai, você veio do mundo, das drogas, eu nasci na igreja e tal. Eu sei que no meio da história ele queria desviar, queria conhecer o mundo. Falou, pai, eu não quero fazer isso assim, eu quero te falar mesmo, eu quero, entendeu? Eu quero saber o que é isso e tal. Aí eu não entendi muito bem, né? Eu falei, não estou acreditando nisso, né? Eu prego de família, eu tenho um livro de criação de filhos, estou com um menino aqui do meu lado falando que quer desviar. Eu falei, não entendi, Ricardinho, você está passando uma luta, uma guerra? Ele falou, não, pai, eu estou querendo lá do outro lado ver como é que é. Eu falei, você está maluco, rapaz? Não, você não vai não e tal. E a gente foi conversando ali, tudo, e eu falei, olha, aí eu tive uma conversa com meu filho, muito sério. Eu falei, Ricardinho, deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Você está chegando numa idade onde eu não vou ter controle sobre você mais. Se você falar que vai fazer, você vai fazer, eu não vou ficar 24 horas do seu lado. Agora você tem que saber os resultados das suas decisões. E eu passei uma situação para o Ricardinho, eu falei, meu filho, você é mais importante para mim do que o ministério, do que a igreja. Se você disser para mim, insistir que você quer ficar fora da igreja, longe de Jesus, imediatamente eu vou cancelar todas as minhas agendas e entregar a igreja local. Na mesma hora, porque eu não vou continuar no ministério se você não estiver junto com a gente. Então você tem que saber, a primeira consequência é que eu não vou mais abençoar famílias, não vou mais viajar, não vou mais cuidar da igreja, eu vou falar. E eu vou ficar 24 horas com você, meu filho, porque você é o meu tesouro, você é a pessoa mais importante. Eu vou me dedicar a orar e estar com você o tempo inteiro, até que eu te resgate de volta. Isso vai afetar o ministério, vai afetar a nossa vida financeira, vai afetar seus irmãos, vai afetar a Cris, que vai perder o emprego dela, o Diego, o outro. E aí fui falando para ele tudo que ia gerar. E além do que, você vai atrapalhar o seu futuro, essa promessa que você tem, essa promessa e essa. E eu trouxe um peso para ele. E eu acho que responsabilizar os nossos filhos, colocar eles a par da realidade e mostrar para eles que a igreja, o ministério, o dinheiro, seja lá o que está envolvido, não é mais importante do que eles. No meu caso, foi fundamental para o meu filho não continuar nesse processo, e graças a Deus hoje está bem, está firme, está empolgado. Então, pastor, é jejum, é oração, e eu penso que é dedicar, o que você puder dedicar, é aquilo do pastor Bigatti falou hoje do GPS, voltar na rota e ver se no processo de querer que a igreja cresça, cuidar de pessoas, a gente acabou sem querer negligenciando a família, o tempo com os filhos, o olhar nos olhos, a comunicação, porque a gente podia parafrasear, né? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa? Não adianta. Então, para mim, o que eu quero abençoar você é o que eu peço para mim. Eu te abençoo hoje com a seguinte bênção. Eu e você, a gente vai para o céu, nossa família vai conosco e uma multidão atrás da nossa família. Pastor Ricardo, sobre isso que você falou agora,
Quem te acompanha sabe que você abriu mão de uma igreja por causa de um propósito. E você viaja Brasil inteiro, todo final de semana, e tem uma família apaixonante. Eu nunca vi você sem vontade de estar na Aldra Maíla. Quando eu vejo você com seus filhos, eu vejo intensidade. Então a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: como é que você consegue ser um pastor itinerante, viver viajando e ter o equilíbrio de ter uma família apaixonante como você tem? Como é que você faz na administração da tua semana para conseguir dar atenção para ela, para as meninas, para os dois? Cada um tem uma idade, cada um tem um desejo. Dá um toque para a gente em relação a isso. Queridos, eu aprendi quando eu me converti, há 27 anos atrás, mais ou menos, com o meu pastor, que era muito importante, uma coisa que hoje tem sido bastante falado, graças a Deus, você dedicar um dia da semana para descansar e estar com a sua família. Então eu sou casado há 25 anos e sou pai há 23 anos. A gente sempre teve um dia na semana só da nossa família. A gente sempre está junto. Nesse dia a gente faz o culto doméstico. Eu não consigo fazer um culto doméstico diariamente, não consigo. Eu sei que tem gente que consegue, parabéns, mas no mínimo uma vez na semana a gente tem nosso culto doméstico. A gente, nesse dia, eu não atendo ninguém. Se morrer nesse dia, outro pastor enterra. Eu falo, gente, não morre na quinta-feira, é meu dia de folga. Então, eu não atendo, eu não converso, eu não encontro crente. Nesse dia, eu quero dizer especialmente para os pastores, e eu acho que isso é bom não só nesse dia, sempre. Não seja pastor dentro da sua casa. Seja gente, seja pai. Brinca, ri, não fica falando glória a Deus toda hora, repreendido Satanás toda hora, entendeu? E querendo dar lição de moral toda hora. Seja uma pessoa normal. Então a gente sempre priorizou, Biga, o dia da família. Outra coisa que a gente sempre fez, no mínimo uma refeição por dia juntos. Outra coisa que eu fiz, em alguns momentos, até quando era pastor local, se eu sentia que a minha família precisava, eu não ia para a igreja. Então, no culto lá, de terça, de quinta, alguma coisa, eu dizia, eu não vou poder ir, fulano, você vai pregar, porque minha filha um dia falou, papai, fica aqui comigo hoje, vamos ficar aqui. Opa, é agora. E já mandava. Minha prioridade, irmãos, é Deus. Depois, minha família. Depois, o ministério. Ministério e Deus não são a mesma coisa. Então, Deus, família e ministério. Então, a gente sempre teve um dia da família, sempre teve férias, sempre tive momentos com eles, brinquei com os meus filhos, joguei videogame com meus filhos, conversei com os meus filhos, ri com os meus filhos, olhei no olho deles, dá tempo. E eu não me entreguei, Biga, eu tenho hoje pedido de agenda para toda hora. Você fala para o cara que você não pode ser sábado, domingo, ele te pede a segunda, ele te pede a terça, ele te pede a quarta, ele te pede a quinta, mas eu tenho uma rotina. Quinta estou com a minha família, sexta, sábado e domingo eu viajo, segunda, terça e quarta e quinta, no caso, eu estou em casa. Com exceções, às vezes uma exceção aqui, uma exceção ali, mas de segunda a quinta eu estou em casa. Quando os meus 4 filhos estiverem casados, aí eu não preciso nem ter casa mais. Aí eu fico 3 meses na Europa, 2 meses no Japão, vou para o Rio de Janeiro e fico, hotel e avião, e aí acabou. Mas hoje eu não aceito todos os convites que recebo por causa da minha família, porque eu não posso falar de família de sucesso, irmão, se eu não tiver família de sucesso. Então a gente tem que dar tempo. Muitos pastores, infelizmente, líderes, matam a família em prol do sucesso, da visibilidade ministerial. E esse é um preço que não vale a pena pagar. Uau, vale. Maravilha. Apóstolo Joel Pereira, vamos agora. Apóstolo Joel, Projeto Vida, hoje é uma referência ali em Volta Redonda, e Deus está manifestando uma graça sobre o Projeto Vida que está se espalhando por aí, pelo Brasil e pelas nações, né? Compartilha um pouquinho os 3 desafios, desde o início da igreja até o período que vocês... Os 3 maiores. Cara, esses foram desafios que eu tive que superar.
Existem muitos pastores que estão hoje dentro de uma realidade sua do passado e tal, e de repente vão se identificar com esse desafio. Compartilha conosco, por favor. Amém. Prazer. E aliás, como eu já estou sendo abençoado. Obrigado. Cada um de vocês aí falando, eu percebo quanto existem conceitos que eles realmente nos protegem. O Projeto Vida começou em janeiro de 92. O primeiro desafio que eu tive foi fazer as pessoas acreditarem em mim. Porque a verdade é que tem um momento da tua vida que nem você acredita em si mesmo. E eu passei por isso. Então, eu tinha uma visão de algo que eu estava como Sara, que quando Deus falou com ela que ela ia ter um filho, ela riu. Só que Sara não riu de Deus, Sara riu dela. Então, na verdade, o meu início de ministério, eu fui com 17 anos para a faculdade teológica. Com 20 anos eu me casei no dia da minha formatura. Minha esposa também se formou junto comigo. E com 21 anos eu era missionário no interior do Mato Grosso, em Barra do Bugres. Quando eu volto para Volta Redonda, que é a cidade que eu nasci, eu tinha 22 anos de idade. E numa manhã eu estava dando aula de música, eu sou músico, e ainda buscando de Deus uma resposta, porque eu havia interrompido o projeto lá no Mato Grosso e dito, eu não quero mais o ministério. Eu acho que eu errei, eu acho que eu me empolguei, eu acho que eu era um menino que não sabia onde ia. E Deus me deu o nome da igreja, Projeto Vida, e me deu a visão do que aconteceria. Em janeiro de 1992, eu tinha 22 anos, 23 anos de idade. Então, eu acho que o primeiro desafio que eu diria foi a questão de ter as pessoas confiarem naquilo que eu estava fazendo. Então, eu acho que esse prazo, esse período, 1, 2 anos, 3 anos, eu acho que foram um bom tempo que passei, que eu acho que foi para mim a maior dificuldade. Primeiro, eu mesmo acreditar em mim, e depois tornar as pessoas acreditar numa visão de uma igreja há 27 anos atrás, que nós começamos a fazer culto dentro de uma boate, onde naquela boate, 27 anos atrás, tinha banheiro gay. Então as pessoas iam lá dentro para ver como que era o banheiro, de tão curioso que eles eram. Então, começar uma igreja com uma proposta dessa 27 anos atrás, as pessoas realmente desacreditavam, mas aí virou essa chave. O segundo desafio que eu diria para você, eu acho que é a questão do crescimento mesmo. Eu acho que a grande batalha hoje que muitos pastores vivem é a gente tentar buscar modelos, porque a gente fica tentando achar um caminho onde você vê tanto lugar acontecendo. Eu lia livros de avivamento, eu via projetos acontecendo no mundo todo, não que eu ia até eles, mas eu ouvia falar, e eu ficava pensando, meu Deus, por que aqui em Volta Redonda, no bairro Retiro, não acontece nada? 7 anos a igreja existia, a gente estava no galpão com 400 cadeiras, com 100 pessoas. E cheio de promessas que nós íamos ser grande, que Deus ia abençoar. Eu e minha esposa não tínhamos filhos, então a gente trabalhava intensamente pela igreja. Época que pessoas estavam tirando férias e a gente fazia seminário. E a gente não entendia por que tanto trabalho e tão pouco resultado. E a busca por modelos era intensa. Até que eu comecei a perceber, pastor, que Deus ele não prioriza multidões, Ele quer a gente. E eu comecei a perceber que o ativismo não agrada a Deus. Que muitos projetos que eu comecei, Deus não tinha dado sim nele. E que eu prego hoje, né, que aquilo que você escolheu, Deus até abençoa. Mas aquilo que Ele te deu, Ele patrocina. É tudo diferente. Só que, para chegar nessa conclusão, eu paguei um preço alto. Por quê? Porque eu comecei a ser aquele que queria fazer tudo na igreja, vários projetos, e normalmente centralizado, e percebi que não rompia. Então, o segundo foi o crescimento, e alguma coisa que me faz lembrar na época, foi uma frase que eu ouvi na África, em 96, numa conferência que eu fui, e que um pastor de uma igreja de 20 mil membros dizia o seguinte: onde há concentração de poder, há concentração de demônios. Então aprenda a descentralizar poder, que você vai descentralizar os demônios. Então é claro que quando eu ia ungir um pastor novo na igreja, ele ficava assustado, porque eu não liberava só a unção, né? Eu dizia o seguinte: olha, tem muito demônio vindo contra a minha vida, então pode ficar tranquilo, que eles vão se distribuir agora no meio do rebanho também.
Mas isso não é uma teologia. Mas o que aconteceu? Quando eu comecei a acreditar na equipe, eu comecei a acreditar que eu não podia mais centralizar, mas de fato trabalhar em equipe. Deus me deu a oportunidade, em 99, virar uma chave de crescimento. A igreja começou a crescer. Ela teve uma experiência que levou ela a um avivamento e que começou a atingir o primeiro 500 pessoas, 1000 pessoas. E aí foi tomando uma dimensão de crescimento que eu diria para você que, claro, nós pastores nunca ficaremos satisfeitos. Nós queremos sempre crescer. Mas eu diria que aquela margem do 1000, né, do 2000, aquela coisa que você, meu Deus, não vai chegar nunca nisso, graças a Deus passou, aquilo foi. E começou a haver um crescimento natural, que é o que a gente hoje mais busca, né? Quando eu li aquele livro Desenvolvimento Natural da Igreja, me marcou muito. É uma editora alemã que fizeram pesquisas com 1000 igrejas e eles colocaram 8 marcas de qualidade dessas 1000 igrejas. Igrejas que crescem. Então aquilo me impactou muito porque eu percebi que as marcas de qualidade do crescimento de uma igreja não tinha nada a ver com aquilo que eu acreditava. Eu achava que tinha a ver com performance, eu achava que tinha a ver com estrutura. E na verdade, a igreja que mais cresce é quem ri muito, a igreja mais espontânea. Eu não me lembro de todas, mas são coisas que estão fora desse padrão técnico que a gente vê. Então eu diria para você que o segundo nível foi esse, foi você sair da margem da igreja pequena para uma igreja que possa ter um pouco mais de influência. Eu acho que um terceiro desafio tem a ver um pouco com a pergunta que eu fiz para o pastor, que é quando você começa a andar no automático. E você começa, não que eu tenha feito isso, mas eu sempre tive o medo disso, de que a minha vida, eu faço em dezembro agora 30 anos de ministério, eu faço 30 anos de casado. Então, eu falo sempre para os meus discípulos que, qual é esse segredo do fogo da sarça? Aquele que queima, mas não consome. Aquele que queima, mas não vira cinza. De você estar 30 anos, 20 anos, 10 anos fazendo a mesma coisa, mas você ainda chorar por uma canção. Você ainda chorar lendo um texto bíblico. E não é chorar, metáfora chorar, mas você sentir aquilo, você ter o arrepio. Eu estava quarta-feira agora na igreja, o louvor estava tocando, acontecendo, de repente me tomou um arrepio, eu dei um glória a Deus, falei, coisa boa, eu quero sentir isso a minha vida toda. Por quê? Porque trabalhando com pastores, não criticando, mas muita gente perdeu isso. Já não tem mais a graça de você. Ele vai para a igreja como se fosse um trabalho e não como se fosse algo que trouxesse alegria para ele. Então eu diria assim, para responder aqui é difícil, né, porque é tão rápido, né? Mas que me vem à memória são essas 3 coisas. Talvez ganhar confiança daquilo que eu estava crendo, da visão que eu tinha. O crescimento, quando você passa esse limite, pelo menos aquele que você passa uma vida ali tentando, porque a igreja pequena não é questão de você ter vaidade, não, é que ela não gira financeiramente, ela não influencia, ela não consegue, você sonha com coisas e não rompe. E eu diria que essa questão de você ter o fogo da sarça, ou o fogo do altar, que é aquele que queima, mas não te consome. Uau. Que você consegue estar toda semana, e você consegue, quer de novo, você quer mais de Deus, e tem muito jovem que já estão cansado e você está dizendo, não, eu quero mais, eu quero servir, eu quero fazer o que Deus tem para a minha vida. Maravilha. Eu acho que é isso que eu posso, espero ter ajudado. Vou emendar aqui mais uma pergunta, apóstolo Joel, e aí, em cima de uma bola que o Ricardo Vasconcelos levantou aqui, compartilhando um pouquinho da rotina dele semanal. Como é que é a sua rotina semanal, apóstolo Joel? Eu diria que esse é também, né, para a gente, esse desafio de você trabalhar com uma demanda e descobrir aquilo que é prioridade, aquilo que é urgência. Porque eu acho que chega um momento do ministério que tudo que chega para a gente é urgente. Até porque, naturalmente, como os pastores aqui, como vocês, a gente não trabalha sozinho mais, trabalha com equipe. E eles diluem o máximo possível. Então, hoje, eu vou falar como pastor. Isso não é uma doutrina que eu vou falar aqui, eu vou dar o meu testemunho pessoal. Porque senão alguém depois ouve e vai dizer assim, eu vou fazer igualzinho e vai dar. Eu cheguei à conclusão realmente de que eu precisava ter mais tempo com Deus. E eu vivo numa luta grande porque eu tenho a igreja local
e tenho uma agenda. E hoje mesmo falava com a minha esposa quando vinha para cá. Ela falou, você falou esse ano que não ia viajar. Eu falei, não, prometo, ano que vem eu vou conseguir. Né? Eu não vou viajar. Então vira uma luta, por quê? Por conta da paixão mesmo, por liderança, uma reunião como essa ajuda tanta gente. Eu moro hoje a 55 quilômetros da minha igreja. Eu decidi morar nesse local há 5 anos atrás. Por que moro longe da igreja? Meu pai costuma dizer que quando você está presente, seu nome vira Jaque. Já que você está aí, vamos conversar agora. Já que você está aí, vamos fazer... Então eu comecei a perceber que no ministério, a minha presença não permitia que a minha equipe crescesse. E por natureza, eu gosto de concentrar poder, mas eu decidi lá atrás que não mais. Mesmo que alguém faça algo que eu não estou gostando ainda, eu vou esperar para que ele vire, para que ele tenha a chance dele. Isso para mim foi uma dinâmica. Então, morar longe me deu a condição, como eu vindo, só me fortalece essa questão da família. Eu tenho 4 filhos. Uma hoje mora fora da cidade. Né? Acho que tem um mistério aí, né? E os 3 meninos... Biga tem 4 também, Biga? Então tem um mistério aí. Isso é coisa de doido. 3. Mas ele já está com netos, já ultrapassou todo mundo. Então eu diria o seguinte, chegou um momento que eu percebi muita gente dizendo assim, eu não aproveitei minha família, meu filho cresceu, meu filho não... Eu vi tanto pastor falando isso, que lá atrás, que eu faço 50 anos esse ano, quando eu tinha 40, eu falei, eu vou tomar uma decisão. Porque o meu filho mais novo tem 10 anos de idade, ele tinha recém-nascido. Eu preciso ter tempo com eles. Então, minha rotina, quando eu estou na minha igreja, os cultos de quarta e domingo, e eu tenho uma equipe trabalhando dinamicamente todo o tempo. E eu tenho viagens, mas eu passo minha segunda, minha terça, meu tempo em casa, levo criança na escola, eu tenho essa rotina. Só que eu trabalho na minha casa. Então, eu tenho uma disciplina pela manhã, de gastar o meu tempo, de fazer aquilo que amo fazer, preparando as mensagens, me dedicando à leitura, e procuro nessa rotina ter uma intensidade com os filhos, com a esposa. A cidade que moro ela é muito jóia, porque chama Penedo, é uma cidade assim, muito gostosa de viver. Então eu desacelerei a minha vida, que diz respeito ao ministério local, porque eu comecei a perceber que algumas vezes a minha presença não trazia crescimento, pelo contrário, que uma das maiores situações que destrói a honra é a convivência. Existem pessoas que você pastoreia, e você visita muito essas pessoas. Não se assuste de um dia elas irem embora da igreja, porque algumas pessoas não estão acostumadas a se relacionar com o pastor todo o tempo. E eu comecei a perceber que o tempo dedicado a ovelhas, ele às vezes não trazia saúde para elas. Perceba bem, estou falando de tempo exagerado. E eu comecei o quê? A me afastar, a ponto de eu dizer assim, meu Deus, deixa eu ficar aqui, mas querendo estar ali, para dar às pessoas a oportunidade de ter maturidade e crescer. Então, o afastamento me deu a oportunidade de ter uma rotina de vida um pouco mais agradável, saudável, que eu possa dedicar à família e aos meus sonhos pessoais também, que tem tudo a ver com o ministério. Então, eu não vou te falar da rotina segunda, terça, quarta, quinta e sexta, porque não dá pra, eu não vivo, não dá para organizar dessa maneira. Mas o meu tempo com a igreja hoje, ele é um tempo muito mínimo comparado ao que eu tinha no passado, sendo que o meu resultado hoje, com 42 igrejas que eu pastorei, eu tenho uma igreja local e mais 42. Eu tenho a condição de ter maior crescimento afastado deles e cuidando dos bispos, dos meus líderes, do que o tempo todo dentro da igreja, olhando obra, olhando coisas, olhando finanças, administrando ou coisas parecidas assim. Só para terminar, volto a dizer que isso é uma experiência pessoal. Há dias atrás um pastor falou assim, pastor, quanto que entra lá na sua igreja financeiramente? Eu falei, olha, se você souber me avise, porque tem muitos anos que eu nem imagino, porque eu me dei ao luxo, não que nós temos dinheiro sobrando, de poder viver sem que essa área não seja a minha prioridade, e que eu possa viver o ministério, e se der ruim lá eles vão me chamar,
mas eu não quero me gastar meu tempo naquilo que não vai me dar condições de viver e fazer aquilo que eu realmente amo. Libera essa palavra realidade sobre a sua vida aí, em nome irmão, de Jesus. Amém? Pergunta livre. Apóstolo Joel, nós percebemos hoje que estamos passando no Brasil por um tempo assim de transição. Infelizmente, alguns pastores, eles não se atentaram para isso e não se atualizaram. E hoje nós não temos só um púlpito físico, nós temos um púlpito virtual. Exato. Aonde essa galera jovem tem acesso. Então, quem não está atento a isso e não se atualiza vai ter problema. Mas qual conselho você daria para estes jovens pastores que estão chegando? E é claro, eles estão chegando num novo tempo, em um novo momento, onde a igreja passa por uma transição. Mas qual é o conselho que você daria a estes jovens pastores para que eles também não se percam no caminho nesse momento de transição? Muito bom, pastor. Obrigado por essa pergunta. Eu acho o seguinte, eu vou dar um exemplo bem prático. Se você pega um telefone hoje um pouco mais antigo e atualiza, ele aguenta bastante tempo. Um novo desatualizado trava. Então, entenda uma coisa, não tem a ver com idade, tem a ver realmente com a disposição de mudança que as pessoas têm que ter. Eu vou dar duas metáforas bíblicas que, para mim, assim, dá uma resumida boa nessa questão. Uma delas é quando, lá dos 8 juízes, do livro de Juízes, que um deles era Sansão. A Bíblia diz que ele um dia estava diante de 1000 filisteus que queriam matá-lo. Ele olha para um lado e para o outro, pega uma queixada de jumento, que é a parte da queixada do jumento, o osso cortante, e com a queixada de jumento ele mata 1000 homens. Se fosse eu, diz a Bíblia que quando acabou de matar ele jogou longe. Mas como? Se fosse eu, guardava. Se fosse algum aqui, ia guardar. A gente ia pegar a queixada de jumento e fazer um quadro. A gente ia montar um curso na internet e dizer o seguinte: olha, venha fazer um curso comigo, como matar 1000 filisteus. Só que ele jogou longe. Sabe por que ele jogou longe? Porque hoje ainda tem gente usando queixada de jumento. Já tem arma laser. E tem pastor usando queixada de jumento. E sabe o que ele diz para mim? Está na Bíblia. Aqui, está na Bíblia. Irmão, está na Bíblia. Só que serviu para aquela época. Já passou. Atualiza. Atualizar não é ser moderno, são duas coisas completamente diferentes. Há dias atrás um pastor compartilhando falou assim: olha, agora a partir desse momento eu não preciso usar terno mais. Eu prego na minha igreja de calça jeans e tal, e contando com muita alegria, né? E ele falou assim para mim, inclusive eu proibi de usar terno lá na igreja. Aí eu falei, o irmão ficou doido mesmo, né? Você se tornou escravo de uma outra coisa. Ou seja, eu falei, irmão, quando eu quero pregar na beca, eu prego. Eu sou tão livre que posso um ou outro. Porque as pessoas confundem modernidade com atualização. Então, cuidado para que você não fique fora do teu tempo. Mas não é a modernidade que vai levar a sua igreja, o seu ministério a romper. Porque, de fato, existe toda uma comunicação hoje completamente aberta. Mas se não tiver conteúdo, pastor, não adianta nada. Você entendeu? Tem muita gente especializando em comunicar-se, mas sem ter nada para falar. Aí, o que adianta? Eu prefiro ir atrás daquele. Eu conheci um pastor dias atrás que nem o WhatsApp estava usando. Mas a gente vai atrás dele para ouvir qualquer suspiro dele, porque ele tem muito para falar. Alguém que pegue lá e publique. Então, e a segunda metáfora é perceber a mudança. Elias orava e caía fogo. Orava e caía fogo. O ministério de Elias era fogo o tempo todo. Você sabe que ele orou, caiu fogo sobre os soldados. Até o ímpio sabia que ele orasse e caia fogo, falou assim, não ora não que vai cair fogo. Quando ele está no Carmelo, ele ora e cai fogo. Aí de repente Deus pede o quê? Água. Meu irmão, pensa numa luta. Esse irmão tem que agora subir uma montanha mais alta, tem que achar um ajudante para ele, colocar a cabeça entre as pernas, 7 vezes orando. Por quê? Porque Deus mudou o registro dele. Porque enquanto era fogo, estava na zona de conforto. Quem via Elias sabia que o fogo caía. Sem ele orar, o fogo já caía. Mas Deus queria mudar o registro da fé dele. E a gente tem que entender, e isso que eu falo com muito temor,
que mesmo nós, naquilo que Deus já nos chamou para fazer, Deus pode querer virar uma chave no nosso ministério. Eu já vi Deus fazer isso comigo. Eu achava que eu seria um músico, adorador, ministro de louvor. E lá atrás Deus falou, larga o violão, larga tudo, eu quero te usar na palavra. Só que no início isso deu dor de parto. Estava igual Elias, Senhor, é fogo, é só orar que o fogo cai. Não, eu não quero mais fogo, eu estou querendo água. Perceba uma coisa na tua vida, Deus pode estar querendo virar uma chave na tua vida, e você tem que se atualizar, tem que entender o que Deus está fazendo hoje, porque aquilo que Deus fez no passado é maravilhoso, mas Deus quer estabelecer um novo tempo. Então eu termino dizendo isso, não confunda atualização com modernização. A modernização, querido, não vai levar a igreja a lugar nenhum. Até porque o fogo estranho é isso, é pegar o fogo lá de fora e trazer aqui para dentro. Isso não acende o altar. O que acende o altar do Senhor é a essência, é a palavra. Isso não vai mudar nunca. Agora, seja atualizado. Fala para o irmão do teu lado, seja atualizado. Eu acho que você entendeu a diferença aí. Obrigado, pastor. Maravilha. Bom, maravilha. Para nós finalizarmos aqui esse momento, eu quero deixar aqui livre agora. Um quer perguntar algo específico para outro. E vamos ver aí, tem alguma pergunta-chave que alguém quer fazer? Eu vou me atrever a fazer uma pergunta para todos aqui, inclusive até o pastor Bruno pode participar da resposta. Eu e o Ricardo, nós trabalhamos dentro de uma área que é tratando de família. E como nunca a gente vem percebendo uma banalização do casamento entre os pastores. O que era muito difícil acontecer, e quando acontecia era um escândalo nacional, hoje está virando banal. A pergunta que eu faço é a seguinte: um pastor que deixa sua esposa, se casa com outra dentro da própria igreja, deve continuar pastoreando a igreja? Uau. Bom, eu vou começar depois do Ricardo. Aleluia. Vamos lá. Eu vou começar aqui. Eu acredito o seguinte: qualquer pastor que está à frente de uma igreja, ele está pastoreando famílias. Por mais que ele passe lutas na sua família, ele precisa ser um referencial de superar e vencer as lutas nas famílias, para dizer para as pessoas que estão ouvindo a ele, é possível você vencer as lutas na família e manter a sua família firme de pé. Agora, uma vez que esse pastor desiste da sua família, eu vejo que ele não vai ter moral para falar para as pessoas: lutem pela sua família. Eu ministrei aqui sobre isso, né? A dor que você sente é a dor que você cura. Então, como é que eu vou poder ministrar sobre restauração se eu não suportei e não tenho autoridade para falar sobre isso? Então, eu sei que é uma situação bem delicada, é uma situação onde você abre uma margem enorme. Pessoas vão poder falar assim: pastor, eu fiz porque você fez. Então, eu vou pelo mesmo caminho que você. E se for colocar, Biga, todos nós enfrentamos fases de luta na família. Eu imagino que você teve momentos em que você enfrentou lutas, pastor Josué. Eu acredito que todos nós enfrentamos. E a nossa autoridade em dizer para o povo: lute pela restauração, pelo bem, é aquilo que nós aplicamos na nossa própria vida. E quando uma pessoa vai na igreja, ela está olhando para a família do pastor, né? Ela está olhando, não adianta. A mulher está olhando para o pastor, como ele trata a mulher dele, e é um espelho. É um fardo bem pesado que o caso. Por mais que seja leve,
mas é uma responsabilidade muito grande que nós carregamos de dar esse exemplo. Maravilha, Ricardo, vai lá. Queridos, eu queria aproveitar muito esse momento, essa pergunta do pastor Josué, e eu queria falar para os pastores e líderes uma coisa. A gente aprendeu no seminário, depois os apóstolos aqui, pastores, desfazem a minha heresia. A gente aprendeu no seminário que o pecado de Adão e Eva foi desobediência. Mas eu não concordo com isso. Quando você vai ler o texto, você vai ver que a Eva tem um embate com a serpente, e a serpente pergunta para Eva por que ela não pode comer do fruto, né? E a Eva diz que Deus falou que não podia, e aí o que a serpente fala para ela? Preste atenção, a Eva não tinha pecado. Ela diz assim: Eva, é conversa de Deus, Eva, você não vai morrer não. Você não vai morrer não. Deus não quer que você coma esse fruto, você não ficar igual a ele. Nesse momento, o que o diabo fez foi jogar uma dúvida no coração da Eva. Eva só desobedeceu porque duvidou de Deus. O primeiro pecado da humanidade foi a incredulidade. Esse foi o primeiro erro. Na hora que a Eva colocou em xeque a palavra de Deus, a Eva, porque duvidou de Deus, desobedeceu. A moça que está aqui hoje, que quer casar, se ela duvidar que Deus vai dar um marido para ela, ela tem coragem de desobedecer e procurar um marido fora do arraial do povo de Deus. Se a pessoa duvida que Deus pode dar para ela prosperidade, ela começa a não dizimar e ofertar. Sempre você vai dar o dízimo, o diabo fala: se você der, vai faltar. Aí você acredita na palavra do diabo, não acredita na prosperidade e você desobedece. A desobediência está ligada. Qual foi a última tentação? A última. Se você é filho de Deus. Dúvida. Se você é filho de Deus. Então, pastor Josué, sabe o que acontece? Satanás tem trabalhado com as gerações. Escândalo. Meu avô e minha avó, se uma menina de 15 anos ficasse grávida, era um escândalo. Na cidade, mandavam abortar, mudavam com a menina da cidade, matavam o menino. A minha geração cresceu vendo meninas de 15 anos engravidar, normal. Meus filhos e os filhos de vocês normalmente veem na internet, na televisão e na escola, mulher beijando mulher e homem beijando homem. E ainda que nossos filhos não concordem com o homossexualismo e nem tenham tendência homossexual, você acha que eles ficam chocados de ver duas mulheres beijando na rua? Não, eu fico. A minha geração, que não se choca com a menina de 15 anos grávida, se choca com o homossexual. A geração que veio depois de mim já não se choca com o homossexualismo. E o diabo vem trabalhando em gerações. Então, o que está acontecendo hoje? É o que ele falou, o que é um absurdo, o que é antibíblico, o que é fora da palavra, o que desautoriza uma pessoa a continuar sendo pastor, pregador, estar no ministério, o que faz com que uma pessoa seja pior do que o incrédulo, porque se você não cuida dos seus, da família, negou a fé e é pior do que o incrédulo, permite hoje a gente achar normal, tirar foto, comer e ver no altar gente que fez o que você acabou de falar, separou e casou de novo, e não se enquadra nem nas situações que a gente diria seja possível. Então, gente, sabe uma coisa que a gente tem que proteger como pastor e líder? Número 1, o que a Bíblia diz que é o mais importante e que vai durar. No final dessa história ficam 3 coisas: fé, esperança e amor. E é isso que o diabo vai tentar roubar de nós: fé, esperança e amor. Sejamos pregadores, meus queridos pastores e líderes. A Bíblia diz, não é eu acho, não é eu penso, não é o moderno, não é o que está ficando comum, a Bíblia diz. Enquanto estiver escrito na Bíblia que aquilo é pecado, aquilo é pecado. Vamos guardar a palavra, vamos ser fiéis à palavra, vamos pregar, não filosofia, não modelo, vamos pregar a palavra. E irmão, divórcio para um crente em Jesus não é uma opção legítima. Apóstolo Joel. É um
pensamento que temos e não tem como você fugir dos princípios. Porém, hoje, quando você fala de apacentamento, as nossas ovelhas são apacentadas apenas no púlpito da igreja. Hoje se abriu um leque muito grande, até por conta da modernidade e tudo mais, aonde muitos têm acesso a outras lideranças fora do domingo, fora do teu púlpito, e a gente não pode negar isso. Então, a gente precisa eleger pessoas que influenciem a gente. Eu acho que você começa antes. Então, claro que não. O pastor, ele perde a sua autoridade. Mas o problema é que hoje... Não foi eu. O problema é que hoje, muitas pessoas influenciam a igreja. Os desigrejados, a igreja em geral. Então, para se arrumar um álibi, o crente ele vai se ater a quem? Para acordar quem está dormindo. O crente ele vai se ater a quem? Ele vai tentar encontrar um modelo para ele seguir. Então hoje a gente tem modelo para tudo, inclusive para aqueles que querem largar a esposa. Ele quer achar um pastor que faça o mesmo e acaba que se torna uma igreja que ela é melhor ou pior do que a outra. Não é isso, porque eu creio na graça, na misericórdia de Deus. Eu acho que acima de tudo isso, eu creio que Deus pode restaurar qualquer coisa. Mas o que nós estamos falando aqui é de ministério. Uma coisa é alguém chegar na tua igreja, separe, que é a graça de Deus. Eu sou pastor, eu vou ver casos e Deus restaura. Deus faz, Deus dá uma segunda chance. Agora, o caso do ministério, nós estamos falando de influência. Por isso que eu falo, que você fala para um pastor, você está falando para 200 pessoas, para 1000, sem hipérbole nenhuma. Você está falando para muita gente. Então o fato é que deteriorizou por quê? Porque foi o que está sendo colocado. Se esqueceu da Bíblia e foi se acostumando, né? A nossa geração hoje já está acostumando com esses fatos que estão acontecendo. E o que vai vir depois? Então, acho que a gente tem que começar a paralisar isso com atitudes e realmente não alimentando o ego de tantos líderes que estão por aí afora, que tomam decisões como essa e simplesmente a vida continua do mesmo jeito. Amém. Sim. Aproveitando tudo isso que foi dito aqui, eu acho que é muito pertinente nós colocarmos algumas coisas aqui. O apóstolo Paulo disse assim, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário que o bispo seja irrepreensível. Marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher tem duas interpretações: monogamia ou único casamento. Monogamia ou único casamento. Eu penso que Paulo estava falando de único casamento. Um casamento só. Marido de uma só mulher. Irrepreensível, ou seja, alguém que não dá motivo para ser repreendido. Esse é um ponto. Segundo ponto, eu estou falando isso porque de repente nós estamos aqui ministrando por pastores que estão tendo envolvimento emocional e que já passou pela sua cabeça essa possibilidade. Dr. Pedro Calabres, um dos maiores palestrantes do Brasil quando se trata de mente, ele diz o seguinte: paixão é demência temporária. Vou repetir. Paixão é demência temporária. Na paixão, o seu cérebro sofre uma alteração. E essa alteração te impede de tomar decisões acertadas. E a paixão é um sentimento que dura de 8 meses a 1 ano e 8 meses. Só depois que passa é que você vai cair em si e ver a besteira que fez, e muitas vezes os prejuízos são irreparáveis. Esse é um outro ponto. Terceiro ponto: quem você está ouvindo na internet? O filho pródigo tomou uma decisão errada debaixo de uma influência. Ninguém decide sem estar debaixo de uma influência. Toda decisão tomada sempre foi e será debaixo de uma influência, inclusive Eva. Quem você está ouvindo?
Pelo amor de Deus, tem alguns pastores na internet que um dia foram usados por Deus, mas hoje não há Deus na fala dele. Cuidado de tanto ouvi-lo, você pode passar a pensar como ele. E aí, você pode estar tomando uma decisão debaixo de uma influência de alguém que foi influenciado pela antiga serpente. E nunca se esqueça disso. Todo rebelde é muito sedutor, porque todo rebelde carrega sobre si uma unção luciferiana. A quem você está ouvindo?